Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre hemostasia e anticoagulação, parte 7, terapia da hemostasia, esse vídeo relacionado à hemostasia secundária. Como já foi várias vezes citado em nossos vídeos relacionados à hemostasia, a hemostasia secundária é um passo adiante na estabilização do agregado plaquetário que foi produzido no processo de hemostasia primária. A hemostasia secundária começa a partir da ativação do fator 7, que circula na sua forma de proenzima e, ao entrar em contato com estruturas subendoteliais representadas principalmente pelo fator tecidual, ou fator 3, ou a tromboplastina tecidual, ele forma um complexo enzimático que é denominado de tenase extrínseca. Tenase extrínseca porque tem a capacidade primária de clivar o fator 7, o fator 10, ainda não ativo, a transformá-lo em fator 10 ativo. E esse fator 10, juntamente com o seu cofator, que é o fator 5, mais associação de íons cálcio, se transforma também num complexo enzimático capaz de clivar a protrombina, transformando-a em trombina, e a trombina vai ativar o fibrinogênio, clivando a molécula de fibrinogênio para produzir a fibrina, que em última análise vai dar a sustentação e estabilidade ao agregado plaquetário. Além dessa atividade de tenase, o complexo enzimático de fator 7 e fator 3 tem a capacidade de ativar a via intrínseca de coagulação através da ativação do fator 9. Esse fator 9 ativado funciona como um amplificador da cascata de coagulação, uma vez que associa a via intrínseca àquela via extrínseca já ativada. O fator 9, então, em associação com seu cofator 8, vai ativar o fator 10, e sendo assim também chamado de tenase, e agora uma tenase intrínseca, já que faz parte da cascata de coagulação na sua via intrínseca, e também após a ativação do fator 10, aí entra naquela fase da via comum da cascata de coagulação, passando pelas etapas já mencionadas anteriormente, que é comum às duas vias, intrínseca e extrínseca. Fator 10 com o cofator, que é o fator 5, ativa a protrombina, a trombina ativa o fibrinogênio, a fibrina, e assim dá estabilidade e sustentação ao agregado plaquetário. Além desses fatores, a trombina também consegue ativar outras vias de amplificação da cascata de coagulação via intrínseca, ativando também a via intrínseca. A trombina tem a capacidade de, junto também com o fator 13, que é o fator de estabilidade de fibrinogênio, vai dar uma maior firmeza ainda ao coágulo devido à transformação do agregado e das teias de fibrina em teias insolúveis, que dão assim mais sustentação ao coágulo. Assim, existem também outras vias de ativação, tanto de vias pró quanto anticoagulantes ativadas pela trombina, e uma série de reações que vão levar tanto à formação do coágulo quanto, ao mesmo tempo, vias paralelas tentam conter uma formação excessiva do coágulo, e vários desses pontos e vários desses fatores de coagulação são passíveis de tratamento, tanto para a redução da capacidade de coagulação em pacientes com um risco aumentado de fenômenos tromboembólicos, como também da restituição da capacidade deles quando eles estão em situações ou estados de incompetência funcional. Devido à altamente complexa estratégia
natural de formação do coágulo, com utilização e intervenção de vários fatores de coagulação que levam à formação desse coágulo, a possibilidade de utilização de substâncias com objetivos pontuais, momentos pontuais da formação do coágulo, levam a uma vasta possibilidade de alternativas. E as classificações são várias, podem ser classificadas como drogas parenterais ou orais, ação direta ou indireta, ou em relação ao grupo de fatores de coagulação que são afetados pela ação dessas substâncias. As substâncias em geral de uso parenteral relacionadas à hemostasia secundária são principalmente relacionadas à heparina e ao fondaparinux, que atuam principalmente aumentando a capacidade da antitrombina 3 de bloquear ou de inibir a ação de um sem número de fatores de coagulação. Portanto, essas substâncias têm uma ação indireta e elas atuam por aumento da intensidade da ação da antitrombina 3. É sabido que a antitrombina 3 aumenta a sua capacidade, a sua efetividade em até 100 vezes quando em associação com a heparina. Além disso, a heparina não fracionada e o fondaparinux, graças à intrincada rede de ativação múltipla sequencial de várias enzimas e proenzimas que são participantes da cascata de coagulação, tanto na via intrínseca quanto na extrínseca, há uma vasta possibilidade de utilização de drogas que podem atuar nesses caminhos produtores de coágulos, principalmente quando da utilização de terapia ou profilaxia de alterações tromboembólicas devido à estagnação de sangue, represamento de sangue. Essa é uma fisiopatologia que envolve mais a formação de trombos e coágulos envolvendo a hemostasia secundária, diferente daquelas lesões endoteliais que são mais relacionadas a alterações envolvendo fenômenos tromboembólicos associados à hemostasia primária. Assim, essas substâncias chamadas anticoagulantes podem ser divididas de várias formas. Em geral, podem ser anticoagulantes parenterais ou orais, de uso de mecanismo de ação direto ou indireto, e envolvendo a inativação ou inibição de um ou vários fatores de coagulação. Para utilização parenteral, as substâncias de utilização com mecanismo de ação indireto são principalmente relacionados à heparina, seja ela a heparina fracionada ou heparina de baixo peso molecular, e o fondaparinux, que tem uma atuação predominante de inibição do fator 10 através da intensificação da antitrombina, que obviamente também tem uma ação inibidora da trombina. Mas essa ação ela não se faz de uma forma direta, se faz via antitrombina, por isso essas substâncias são denominadas substâncias que têm um efeito indireto. Existem as substâncias que têm um efeito direto relacionadas à inibição da trombina, por exemplo. Os inibidores diretos da trombina envolvem o irudim, bivalirudin e o argatroban. Aquelas substâncias de uso parenteral com ação direta que inibem o fator 10 são principalmente as relacionadas a uma substância chamada otamixaban. Existem também substâncias relacionadas a efeito anticoagulante com uso oral, que podem ser diretas ou indiretas. A principal representante do grupo de anticoagulantes orais que tem uma ação indireta são os antagonistas da vitamina K, que atuam inibindo ou impedindo por competição que a vitamina K se ligue aos hepatócitos e assim permitam a maturação das proenzimas produzidas no fígado que vão funcionar como fatores de coagulação. Assim,
os inibidores da vitamina K, os antagonistas, melhor dizendo, antagonistas da vitamina K, como os cumarínicos, o varfarin, eles têm essa ação indireta. E dessa forma vão impedir a maturação, embora não impeçam a produção, mas vão impedir a maturação dos fatores de coagulação 2, 7, 9 e 10, além das proteínas C e S. As substâncias anticoagulantes orais de mecanismo de ação direto são divididas em substâncias que são inibidoras da trombina, como o dabigatran, e as substâncias que inibem de forma direta o fator 10 ativado, que são o rivaroxaban, o apixaban e o edoxaban. Aqui podemos ver o fluxograma da cascata de coagulação na sua via intrínseca e na sua via extrínseca e a demonstração do ponto de atuação de cada um dos anticoagulantes. A heparina demonstrando a sua ação de bloqueio ou de inibição dos fatores de coagulação 12, 11, 9 e 10 e a sua ação também sobre a antitrombina, que é o principal alvo de ação da heparina. Sabemos que a heparina aumenta em 100 vezes a capacidade inibidora da antitrombina e, portanto, a heparina exerce esse efeito indireto de inativação e inibição desses fatores de coagulação, atuando predominantemente sobre a via intrínseca, mas também na via comum, através da inibição do fator 10. Portanto, a heparina ela leva a uma alteração predominante do tempo de tromboplastina parcial ativado. E em relação à ação do fondaparinux, também atuando via intensificação da antitrombina, inibindo o fator 10 ativado. Os dois inibidores diretos do fator 10, o rivaroxaban e a apixaban, também são demonstrados no diapositivo, e os inibidores da trombina, o dabigatran e a bivalirudin, atuando ali no final da via comum da cascata de coagulação. E no lado contralateral da demonstração desse fluxograma, a atuação da varfarina inibindo a maturação dos fatores de coagulação 2, 7, 9 e 10, além de inibir também as proteínas C e S que não são demonstrados aqui. Portanto, há uma demonstração no fluxograma, uma demonstração esquemática do ponto de atuação de alguns dos principais anticoagulantes utilizados em clínica. Esse diapositivo traz essa figura representando esquematicamente o ponto de atuação de dois dos principais anticoagulantes utilizados em clínica, a heparina e o antagonista da vitamina K. A heparina pode ser dividida em heparina não fracionada e heparina de baixo peso molecular. Ambas atuam aumentando a resposta, o efeito da antitrombina natural dos pacientes e, assim, intensificando em até 100 vezes o resultado da ação da antitrombina. A diferença é que a heparina de baixo peso molecular tem uma ação quase exclusiva sobre o fator 10, enquanto a heparina não fracionada age sobre o fator 10, mas age também sobre o fator 2 e o 9. Agindo sobre o fator 2, ou seja, sobre a trombina ativada, a heparina faz com que haja uma redução da conversão do fibrinogênio à fibrina, mas também reduz uma série de respostas que são causadas por ação da trombina. A trombina é capaz de ativar a plaqueta e isso fica reduzido com o uso de heparina. Também fica reduzida a ativação de cofatores como o fator 5 e o fator 8. Portanto, há uma série de outras reações de redução da capacidade de coagulação do paciente através da ação da heparina sobre a antitrombina, que faz com que haja então inativação de todos esses fatores de coagulação.
A heparina, agindo principalmente na via intrínseca, faz com que haja um aumento do tempo de tromboplastina parcial ativado. Como a heparina necessita da antitrombina para resultar em seu efeito desejado, indivíduos que congenitamente não apresentam a antitrombina em quantidade eficaz necessitam de reposição dessa antitrombina através da reposição de concentrado de antitrombina ou de plasma fresco congelado, para que haja a possibilidade da ação da heparina. A falta de antitrombina, então, é uma das causas da resistência à ação da heparina. A heparina pode ser utilizada de forma profilática para se tentar evitar trombose venosa profunda e embolia pulmonar, nas doses de 5.000 unidades por via subcutânea, 2 a 3 vezes ao dia, ou 7.500 unidades por via subcutânea até 2 vezes ao dia. Também pode ser utilizado de forma terapêutica nas doses de 80 unidades por quilo de peso em dose de ataque e 18 unidades por quilo de peso por hora, embora haja outros protocolos, esse é um dos mais sugeridos. A heparina ainda tem indicação durante a realização de intervenções percutâneas coronarianas, onde pode ou não ser associado com antiplaquetários e o alvo terapêutico da heparina nesses pacientes é manter um tempo de coagulação ativado acima de 200, se está associado ao antiplaquetário, ou acima de 250 segundos, se não está associado ao antiplaquetário. Também tem ação em pacientes com infarto agudo do miocárdio, com ou sem elevação do segmento ST, e o alvo terapêutico nesses pacientes é manter o tempo de tromboplastina parcial ativado entre 50 e 70 segundos. A heparina é utilizada também em pacientes que vão ser submetidos à circulação extracorpórea, como, por exemplo, indivíduos que vão ser submetidos à cirurgia cardíaca. A dose é entre 300 e 400 unidades por quilo de peso e deve ser realizado antes de administrar essa dose o tempo de coagulação ativado para se conhecer o tempo de coagulação ativado de base desses indivíduos. Após a administração da heparina, espera-se 5 minutos e realiza de novo o tempo de coagulação ativado. O alvo terapêutico é manter esse tempo de coagulação ativado acima de 480 segundos. Exceto nos momentos de maior hipotermia, onde esse tempo de coagulação ativado pode ficar entre 400 e 480. O tempo de coagulação ativado, idealmente, deve ser repetido a cada 30 minutos durante a circulação extracorpórea. E ao fim da circulação extracorpórea, deve ser realizado um novo exame para saber se houve a reversão do efeito da heparina. A heparina, ainda atuante após a retirada das cânulas, deve indicar a administração de protamina, que deve ser feita na relação de 1 mg de protamina para cada 1 mg de heparina administrado. Os pacientes que fazem uso dos antagonistas de vitamina K o fazem de maneira ambulatorial. O varfarin, os cumarínicos em geral, são substâncias que são administradas por via oral, portanto é de uso domiciliar. A apresentação em alguns países, de comprimidos de 1, 2, 2,5, 5 até 10 mg. No Brasil, a apresentação é de 2,5 e de 5 mg. Essa substância é administrada inicialmente e o paciente deve ser acompanhado nas primeiras fases do tratamento, porque a resposta é muito individual. Existem pacientes que têm muita sensibilidade e apresentam sangramentos, e pacientes que têm muita resistência e apresentam dificuldades de obtenção da resposta terapêutica desejada. Em geral, os pacientes que utilizam antagonistas da vitamina K são pacientes de alto risco de formação de êmbolos, como os portadores de fibrilação atrial, pacientes com doença orovalvular cardíaca, portadores de válvulas mecânicas, entre outros.
Em geral, o alvo terapêutico de quem recebe antagonista da vitamina K é manter um INR entre 2 e 3, com exceção dos portadores de válvula mecânica mitral, que tem que manter o INR entre 2,5 e 3,5. É importante atentar para o controle periódico desses pacientes, uma vez que até a dieta pode alterar a resposta terapêutica dessas substâncias. Algumas informações importantes em relação à heparina fazem referência à sua resistência já comentada no diapositivo anterior. Em geral, essa resistência está relacionada à redução da quantidade de antitrombina, que pode ser devido ao consumo por hemorragia ou coagulação intravascular disseminada, entre outros, ou em pacientes que apresentam deficiência congênita desse fator. Essa resposta à heparina, então, ela fica prejudicada nesses pacientes e pode ser restabelecida com a administração ou de concentrado de antitrombina ou de plasma fresco congelado. Porém, a administração de plasma fresco congelado pode levar à ativação de alguns fatores de coagulação, aumento da atividade plaquetária, entre outros. Deve sempre preferir a administração de concentrado de antitrombina. A administração de plasma fresco congelado ou de outros recursos com mais variedade de fatores de coagulação pode piorar o desfecho em cirurgia cardíaca. Existe também um grande risco na utilização da heparina, principalmente após 5 dias de uso, que é a trombocitopenia causada pela exposição à heparina. A heparina pode formar um complexo com fator 4 plaquetário, e isso pode induzir a formação de anticorpos devido ao comportamento desse complexo formado, que passa a se comportar como um apteno. É importante que esses pacientes sejam, então, sempre avaliados quando vem em utilização de heparina há mais de 5 dias em relação à contagem plaquetária. É importante sempre que indivíduos que apresentem trombocitopenia no pré-operatório sejam avaliados quanto à possibilidade de se evitar a administração de heparina, que pode agravar a trombocitopenia, e essa trombocitopenia de consumo ela é paradoxalmente uma síndrome que é cercada de riscos de fenômenos tromboembólicos. Portanto, a administração de plaquetas na trombocitopenia induzida pela heparina pode ser um erro de conduta bastante sério, pode levar a complicações graves. Os pacientes que necessitem de heparina e que venham com esse quadro instalado, eles podem eventualmente fazer uso da bivalirudina, que é um inibidor direto do fator 2 da trombina, e assim ter a sua ação anticoagulante utilizada com o objetivo de substituir a heparina. É uma conduta que ainda não é completamente validada, mas que já tem sido referenciada em vários estudos. Outra preocupação importante é a resposta em obesos e em pacientes com insuficiência renal. A capacidade de restauração de coagulação nesses pacientes pode ficar bastante prejudicada, e o tempo de ação dessas substâncias pode ser bastante prolongada por alteração da sua farmacocinética. Outro fator importante é o fato de que a heparina de baixo peso molecular, apesar de ter uma ação preferencial muito mais importante sobre o fator 10, ainda exerce uma ação inibidora sobre o fator 2, porém uma relação de intensidade de 2:1 até 4:1. Lembrar também que pacientes que apresentam trombocitopenia induzida pela heparina, que apresentem fenômenos tromboembólicos, não devem fazer uso de warfarin, que pode piorar bastante a resposta tromboembólica desses pacientes. E pode, inclusive, associar essas respostas tromboembólicas com fenômenos hemorrágicos.
A heparina não fracionada tem a sua ação medida tanto através do tempo de tromboplastina parcial ativado quanto do tempo de coagulação ativado. A heparina de baixo peso molecular não apresenta resposta diferente na realização desses exames. Além de desnecessário, já que a heparina de baixo peso molecular tem uma farmacocinética confiável, ele também não é útil porque ele não vai apresentar resposta diferente. Também em relação à reversão, há uma diferença importante. Enquanto a heparina não fracionada pode ter o seu efeito revertido pela ação da protamina, a heparina de baixo peso molecular não tem essa ação reversora de maneira muito confiável. Em relação à interrupção da heparina antes da cirurgia, a heparina não fracionada deve ser suspensa cerca de 4 a 6 horas antes e, mesmo assim, deve ser realizado o tempo de tromboplastina parcial ativado para ver se houve reversão da resposta coagulatória desses pacientes, se houve reversão do efeito da heparina no paciente que utilizava a heparina não fracionada. Porém, nos pacientes que usam a heparina de baixo peso molecular, apenas o respeito ao tempo de 12 horas quando do uso profilático ou de 24 horas quando do uso terapêutico da heparina de baixo peso molecular é suficiente para autorização ou liberação do paciente para cirurgia. Como sabemos, os antagonistas da vitamina K, como o varfarin, impedem a carboxilação dos fatores de coagulação 2, 7, 9 e 10, além da proteína C e da proteína S, e assim não acontece a última etapa de maturação desses fatores que, então, mesmo sendo produzidos e liberados na circulação, o são em situação de inadequação e são incapazes de atuar efetivamente na cascata de coagulação. Portanto, o varfarin e os cumarínicos em geral são utilizados com essa finalidade. Eles exercem uma ação competitiva com a vitamina K no hepatócito e impedem que a vitamina K, que é cofator dessa carboxilação, exerça sua ação no hepatócito. Um cuidado que deve ser tomado em relação aos pacientes que utilizam o varfarin é a manutenção dos valores de NR, do tempo e atividade protrombina em valores entre 2 e 3, com exceção dos pacientes portadores de válvula mecânica mitral, que apresentam um risco aumentado ainda de fenômenos tromboembólicos e devem manter o INR entre 2,5 e 3,5. Porém, pacientes que apresentam INR excessivamente elevado aumentam proporcionalmente o risco de sangramento. Pacientes que apresentarem o INR maior que 5 devem ter uma ou duas doses omitidas para que se tente restaurar dessa forma aos valores de alvo terapêutico. Pacientes que apresentem INR acima de 8, além da omissão de uma ou duas doses, devem receber vitamina K oral ou parenteral na dose de 1 até 3 miligramas, dependendo do risco de sangramento que apresentem. Para pacientes com INR elevado e sangramento pequeno ou moderado, devem receber vitamina K intravenoso. E os pacientes com sangramento volumoso ou com indicação de cirurgia de urgência devem receber o concentrado de complexo protrombínico que oferece os fatores de coagulação 2, 7, 9 e 10, além da administração de vitamina K na dose de 2,5 a 5 miligramas por via oral ou parenteral. A opção com concentrado de complexo protrombínico é o plasma fresco congelado, que pode fornecer os fatores de coagulação também, porém fica como segunda indicação, já que há necessidade de fornecimento de um volume bastante maior do que o
concentrado de complexo protrombínico e alguns pacientes com menor reserva cardiovascular podem não suportar esse volume aumentado. Pacientes com indicação de cirurgia eletiva devem ter a terapêutica com antagonistas da vitamina K suspensa 5 dias antes. 2 dias antes da cirurgia devem realizar o coagulograma para ver se o INR do tempo de atividade protrombina restaurou para valores inferiores a 1,5. Caso não tenha recuperado o INR a valores menores que 1,5, devem receber vitamina K também na dose de 1 a 2 miligramas, e a cirurgia só deve ser liberada a partir do momento que esse INR estiver abaixo desse limite. Pacientes com risco muito grande de fenômenos tromboembólicos podem ter a ponte após a suspensão 5 dias antes do varfarin, realizada com a heparina de baixo peso molecular ou a heparina não fracionada. A heparina não fracionada deve ser suspensa 4 a 6 horas antes e deve ser realizado o tempo de tromboplastina parcial ativado para ver se houve reversão total do efeito da heparina. E quando em substituição com a heparina de baixo peso molecular, a suspensão da heparina de baixo peso molecular deve ser feita 12 horas antes, se foi mantida em dose profilática, ou 24 horas antes, se essa heparina de baixo peso molecular foi mantida com dose terapêutica. No caso da heparina de baixo peso molecular, não há necessidade nem utilidade na realização do tempo de tromboplastina parcial ativada, já que não há uma relação sensível e confiável entre o exame e a dose terapêutica ou concentração da substância. Portanto, deve ser respeitado apenas o tempo relacionado com a farmacocinética da substância e, assim, a suspensão 12 ou 24 horas antes, como mencionado anteriormente. Esse diapositivo traz esse esquema de demonstração de ponto de atuação dos mais importantes antagonistas, dos mais importantes anticoagulantes utilizados em clínica, começando pela importância dos bloqueadores do fator 10, os antagonistas do fator 10, que podem agir de forma direta ou indireta. Os indiretos utilizados em clínica são as heparinas, tanto a não fracionada quanto a de baixo peso molecular, e o fondaparinux. Ambos atuam através da ativação e do aumento da potência e da efetividade da antitrombina. E aqueles que atuam de maneira direta em clínica são principalmente o rivaroxaban, o apixaban e o doxaban, que fazem então esse bloqueio do fator 10. E os antagonistas do fator 2 da trombina, que também podem agir de forma indireta, de novo as heparinas, e aqueles que atuam de forma direta, como dabigatran, irudim, bivalirudin e o argatoroban. Aqui também há uma demonstração bastante interessante de como a ação do argatoroban e da bivalirudina fazem para a inativação da trombina. Ambos atuam no sítio ativo de ação da trombina, sendo que a bivalirudina tem um aspecto interessante de ser metabolizado pela própria trombina, que provoca a clivagem e, portanto, uma farmacocinética bastante confiável em relação à utilização dessa substância. A bivalirudina pode ser utilizada na dose de 0,75 mg por quilo de peso como dose de ataque e uma manutenção de 1,75 mg por quilo por hora como manutenção durante o tempo de utilização, sendo que nos pacientes renais dialíticos essa dose de manutenção deve ser reduzida para 0,25 mg por quilo por hora.
A bivalirrudina é a única substância aceita como substituta da heparina na circulação extracorpórea em cirurgia cardíaca. E ela tem essa indicação em pacientes que apresentam a trombocitopenia induzida pela heparina. Portanto, indivíduos que apresentam a trombocitopenia induzida pela heparina têm contraindicação à sua reutilização, que pode levar a fenômeno tromboembólico importante. E assim podem, durante a cirurgia cardíaca, com circulação extracorpórea, ser utilizada, ser substituída pela bivalirrudina. E aí a dose é maior do que a dose de utilização em geral, sendo a dose de ataque de 1 mg por quilo de peso, seguida de uma infusão de 2,5 mg por quilo de peso por hora. O controle do TCA, do tempo de coagulação ativada em SEC, deve ser feito com base no alvo de 2,5 vezes o tempo basal do paciente. E lembrar que a bivalirrudina tem um efeito mais intenso no bloqueio da trombina, uma vez que atua sobre a trombina ligada ou não aos agregados plaquetários. O argatroban pode ser utilizado também em SEC, embora não seja validado para isso devido à falta de evidência suficiente, mas pode ser utilizado na dose de 0,1 a 0,2 mg por quilo de peso, seguido de 5 a 10 microgramas por quilo por minuto. E aí o controle é feito pelo tempo de tromboplastina parcial ativado, que deve ser mantido entre 1,5 a 3 vezes o normal, ou o tempo de coagulação ativada, que deve ser mantido em torno de 300 a 400 segundos. O argatroban apresenta um maior risco tanto de fenômenos trombóticos quanto de sangramento quando comparado com a bivalirrudina. Essa tabela mostra alguns aspectos da farmacocinética dos anticoagulantes relacionados, varfarin, dabigatran, apixaban, rivaroxaban e doxaban, o local de atuação de cada um deles. Temos o varfarin sendo o inibidor da vitamina K, a dabigatrana inibidora do fator 2, a trombina, e os demais, apixaban, rivaroxaban e doxaban, são os inibidores do fator 10. O pico de ação de cada uma dessas substâncias, lembrar que o varfarin necessita de um tempo prolongado para o início da sua ação, ela tem uma latência prolongada, uma vez que ele não inativa diretamente os fatores de coagulação, ele não atua sobre os fatores de coagulação circulantes, ele atua sobre a formação de novos fatores de coagulação. Portanto, tem um tempo de latência que pode gerar em torno de 72 a 96 horas, e por isso há necessidade de atenção e preparo na espera do início da ação dessas substâncias. A dabigatrana, que tem um pico de ação entre 30 minutos a 2 horas, os demais, algum tempo de ação que pode gerar em torno de 1h30 a 4 horas, dependendo do agente utilizado. A meia-vida de cada um deles também representada aqui. A ligação à proteína é bastante elevada nos antagonistas do fator 10, menos em relação à dabigatrana. A monitorização da resposta desses agentes, feita através do INR, do tempo e atividade de protrombina, na avaliação da resposta do varfarin, o tempo de trombina na avaliação da dabigatrana e a necessidade eventual de avaliação de resposta dos antagonistas do fator 10, feito através do exame de anticorpos anti-fator 10. Lembrar que o varfarin não tem eliminação renal, praticamente, é uma substância que é metabolizada, eliminada por via hepática. A eliminação renal é bastante elevada, 85% em relação à dabigatrana,
e gira em torno de 55% a 73%, dependendo do inibidor do fator 10 utilizado. O metabolismo do varfarin, através da enzima do citocromo P450, a CYP2C9, em relação ao varfarin, mínima metabolização hepática do dabigatran, e a metabolização hepática feita através principalmente da enzima CYP3A4 do citocromo P450 em relação aos inibidores do fator 10. De forma mais detalhada, a busca da avaliação da resposta desses agentes anticoagulantes deve ser feita através da escolha adequada dos exames a serem realizados. O varfarin, que atua inibindo a cascata de coagulação na sua via extrínseca por reduzir a capacidade de formação dos fatores de coagulação 2, 7, 9 e 10, tem o tempo de protrombina como seu exame de eleição na avaliação de seu efeito. Indivíduos com indicação de uso de varfarin devem ter, então, o INR em torno de 2 a 3, com exceção dos pacientes que são portadores de válvula metálica em prótese de substituição de válvula mitral, onde o risco de fenômeno tromboembólico aumenta expressivamente, e nesse caso é uma exceção onde o INR, que em geral, como foi dito, deve ser mantido entre 2 e 3, aqui, na válvula metálica de válvula mitral, deve ser mantido em torno de 2,5 a 3,5. Lembrar sempre que o varfarin ele deve ter a sua suspensão 5 dias antes e o INR deve ser normalizado para valores abaixo de 1,5 para que seja liberada a cirurgia eletiva. A heparinização deve ser monitorizada através do tempo de tromboplastina parcial ativado, que é o exame de eleição em clínica e em algumas situações onde a necessidade de maior agilidade de resposta do exame e maior facilitação logística na resposta e terapêutica da heparinização em busca do seu efeito pleno ou da reversão do efeito da heparinização, o tempo de coagulação ativado é o exame de escolha, por exemplo, em situações de cirurgia, principalmente com circulação extracorpórea, sendo um exame que, em geral, é mantido em valores de 400 a 480 segundos no intraoperatório, e o resultado normal do tempo de coagulação ativado, em torno de 80 a 120 segundos, deve ser o alvo na recuperação da capacidade de coagulação do paciente no pós-operatório, ao fim da coagulação, ao fim da circulação extracorpórea, e assim servindo de base e para um acompanhamento mais rápido e eficaz na terapia com heparina. Lembrar sempre que a utilização de heparina por mais de 4 a 5 dias pode levar à formação de trombocitopenia induzida pela heparina, e a contagem de plaquetas deve ser sempre feita previamente às cirurgias, principalmente se houver indicação da heparinização do paciente no intraoperatório. A utilização de heparina em pacientes que vêm com trombocitopenia induzida pela heparina pode agravar a situação, e a heparina formando agregados complexos com o fator 4 plaquetário transformam esse complexo em apteno, que induz a formação de anticorpos, e esse conjunto gera a agregação plaquetária que pode, apesar da trombocitopenia que isso causa, gerar fenômenos tromboembólicos que podem ser de extrema gravidade. A heparina de baixo peso molecular e o fondaparinux devem ser controlados de acordo com a farmacocinética e o tempo de suspensão prévio à cirurgia, porém, em alguns pacientes com insuficiência renal, pacientes gestantes, obesos e recém-natos que podem ter a farmacocinética alterada por imaturidade funcional orgânica ou por patologia,
a necessidade eventual de controle da resposta dessas substâncias pode ser feita através da pesquisa de anticorpo anti-fator 10. Assim como também deve ser feita, eventualmente, a pesquisa de anticorpo anti-fator 10 quando da utilização de inibidores do fator 10, como as substâncias anticoagulantes do grupo com o sufixo chabanas, como a pixabana, rivaroxabana, por exemplo. E os inibidores do fator 2, bivalirudina e a dabigatrana, tendo como base de pesquisa de resposta clínica o tempo de protrombina e o tempo de tromboplastina parcial ativado, já que os dois podem estar alterados devido ao fato do fator 2 ser componente da via comum da cascata de coagulação, alterando, portanto, tanto a resposta de exames que pesquisam a via intrínseca quanto a extrínseca, mas encontrando no tempo de trombina o exame mais fidedigno de melhor auxílio no controle terapêutico desses pacientes. Em relação ao risco de formação de hematoma peridural, tanto em raquianestesia quanto em anestesia peridural, a punção atraumática, ela, quando comparada à punção traumática, mostra que há uma considerável elevação desse risco na punção traumática. Esse risco pode ser elevado até em 11 vezes, tanto na anestesia raquidiana, quanto na anestesia peridural, quando essa punção é feita de maneira traumática, mesmo sem uso de substâncias que alterem a coagulação do paciente. O uso de aspirina, mesmo em punções atraumáticas, leva a um risco aumentado, mas um aumento sem significância estatística. Portanto, a punção atraumática no indivíduo em utilização de aspirina não é considerado uma associação de risco aumentado, não há contraindicação para a punção, tanto para a raquianestesia quanto a peridural, se o paciente tiver o uso de aspirina, desde que não esteja associado a outras substâncias que levem a aumento da incapacidade de coagulação ou a redução da coagulabilidade do paciente. A utilização de heparina, seguindo-se a procedimento neuroaxial atraumático, leva a aumento de 3 vezes no risco de hematoma peridural, tanto na raquianestesia quanto na anestesia peridural. E se essa punção é traumática, esse risco aumenta exponencialmente. O risco de formação de hematoma em pacientes que são submetidos à anestesia com punção traumática e que vêm a receber heparina após essa manipulação pode ser aumentado em mais de 100 vezes. A utilização de heparina após punções atraumáticas, tanto na raque quanto na peridural, podem levar ao aumento de risco da anestesia quando essa heparina é utilizada a mais que 1 hora depois dessa realização dessa punção. Porém, o risco ele é aumentado em 2 vezes, em média, tanto na raquianestesia quanto na anestesia peridural. Porém, quando a heparina é utilizada menos de 1 hora após a realização da manipulação do neuroeixo, tanto para a realização de raquianestesia quanto de anestesia peridural, esse risco vai ser aumentado em cerca de 25 vezes. Portanto, é importante que não se faça a heparina antes de 1 hora após a manipulação do neuroeixo, tanto para a raquianestesia quanto para a anestesia peridural. E a associação de aspirina nesses pacientes que vão receber a heparina no pós-operatório, pode aumentar também o risco da formação de hematoma em até 26 vezes. Portanto, é importante que não se faça a heparina em pacientes que venham a utilização de ácido acetilsalicílico
devido ao aumento importante do risco de formação de hematoma nesses pacientes nessa associação nefasta. Hoje, com o aumento expressivo das possibilidades das alternativas de novos anticoagulantes orais, é de grande interesse do anestesiologista o conhecimento da forma de reversão dos efeitos de cada um, na medida em que pacientes com sangramento agudo a serem submetidos a cirurgia de grande porte, com grande chance de sangramento, podem ter nessa informação em relação à possibilidade de reversão, medidas salvadoras e medidas protetoras em relação ao paciente que vai ser submetido a uma cirurgia. A utilização de reversão com concentrado de complexo protrombínico é uma medida inespecífica que pode ser muito útil em qualquer das situações, de qualquer dos anticoagulantes orais utilizados, e deve ser a primeira escolha na reversão de seu efeito, assim como também na reversão do efeito da própria varfarina. A dabigatrana já possui hoje o idarucizumab como seu antagonista direto, que é uma substância que ainda possui uma relação custo-benefício bastante desfavorável em relação à comparação com o complexo de concentrado protrombínico, mas que também esse não é uma opção barata, e a disponibilidade dessa reversão específica da dabigatrana, do idarucizumab, já é possível no Brasil, inclusive a substância já é autorizada, já é liberada pela Anvisa. Em relação à apixabana e rivaroxabana, temos o andexanet alfa, o antagonista direto específico dessas substâncias, também ainda com relação custo-benefício bastante desfavorável, e a utilização dos inibidores do fator 10, podendo ter a sua administração interrompida 24 a 48 horas antes da cirurgia, a depender do agente específico utilizado. Em relação ao fondaparinux, lembrar que ele é um inibidor direto, é um inibidor indireto do fator 10 e que tem na antitrombina o seu cofator de ação, sendo então importante que não se utilize nesses pacientes que vêm a utilização de heparina e desenvolvam trombocitopenia induzida pela heparina. Ele é contraindicado nessas situações. O fondaparinux ainda tem uma eliminação renal, e por isso os níveis de fator 10 podem estar reduzidos em situações de insuficiência renal e, portanto, a sua administração tem que ser ponderada. A indicação do fondaparinux em indivíduos com insuficiência renal é uma contraindicação relativa, e o término da ação do fondaparinux pode estar bastante prolongado nesses pacientes. Esse diapositivo traz esse comparativo de custos de pacientes com hemorragia devido à veroxabana ou rivaroxabana e que apresentam hemorragia de vários tipos, e alguns pacientes são tratados com o complexo de concentrado protrombínico, comparando com os pacientes que foram tratados com andexanet. E o custo bastante exacerbado do andexanet, tornando ainda proibitivo a sua utilização em alguns centros. A utilização de alguns sistemas de saúde que cobrem o tratamento com preços fixos de reposição financeira do tratamento, muitas vezes não conseguem cobrir o custo do tratamento com andexanet. Portanto, é uma substância que ainda vem com caráter experimental, e a relação custo-benefício ainda praticamente proibitivo em algumas regiões. E na reversão específica da dabigatrana com idarucizumab, a utilização das substâncias com dose única ou com a dose
de ataque, mais 20% dessa dose de ataque como dose de reforço em pacientes que ainda continuem apresentando algum sangramento. E a avaliação do custo ainda um problema sério em saúde pública e na comparação com o concentrado de complexo protrombínico, ainda uma desvantagem acentuada é o custo dessa medicação. Em relação à apresentação de sangramento em pacientes em vigência de terapia anticoagulante, é importante o seguimento e o uso de guidelines e protocolos recentes para a tomada de decisão em relação ao que se fazer com esse paciente. Em 2020, Tomazelli e colaboradores publicaram um guideline no Jornal Americano de Cardiologia, falando sobre o manuseio desses pacientes. Então, a primeira medida a se tomar vai ser baseada na intensidade desse sangramento. E as questões de base serão se o sangramento é grave o suficiente para gerar instabilidade hemodinâmica, se é grave o suficiente para provocar uma queda no valor da hemoglobina de 2 ou mais gramas por decilitro, ou se há necessidade de infusão de 2 unidades ou mais de concentrados de hemácias, ou se esse sangramento está acontecendo em órgão nobre, como, por exemplo, a nível de sistema nervoso central, com risco de perda funcional importante. Se uma dessas questões resultar em resposta positiva, o sangramento é considerado um sangramento de grande quantidade, um sangramento maior, e gera a necessidade de interrupção da terapia com o anticoagulante oral e medidas apropriadas para o controle do sangramento. Se o sangramento for controlado com essas medidas iniciais, uma vez que o paciente apresente a estabilização do seu quadro clínico, vai haver a necessidade de reavaliação quanto ao momento adequado ou se vai ser tomada a decisão de retornar com a terapia anticoagulante desse paciente. No caso das medidas iniciais de interrupção da terapia anticoagulante, mais condutas voltadas ao manuseio e controle do sangramento, se não gerarem resultado satisfatório, há a necessidade de reversão da ação do anticoagulante oral através da administração de drogas ou derivados sanguíneos, como, por exemplo, o concentrado de complexo protrombínico ou a utilização dos reversores específicos de acordo com o anticoagulante a ser utilizado. E, após a estabilização do sangramento, de novo, a tomada de decisão quanto se vai ser retornado o tratamento com anticoagulante oral e o momento apropriado para isso. Por outro lado, se o sangramento for um sangramento tal que não gere nenhuma das respostas positivas às questões iniciais, como sangramento crítico em região importante, como o sistema nervoso central, instabilidade hemodinâmica, perda de sangue que gere uma queda de 2 ou mais gramas por decilitro na hemoglobina ou a necessidade de administração de 2 unidades ou mais de concentrado de hemácia. Se nenhuma dessas respostas resultarem positivas, o sangramento não vai ser considerado um sangramento maior e vai ser questionado se há necessidade de hospitalização desse paciente, eventualmente, necessitando ou não da internação desse paciente, vai ser interrompida a terapia anticoagulante até estabilizar o quadro hemorrágico, para se avaliar posteriormente a necessidade de retornar ou não e quando retornar com a terapia com o anticoagulante oral. De maneira mais detalhada, naqueles pacientes que apresentem o sangramento maior, com comprometimento à vida através da instabilidade hemodinâmica, da perda aguda de quantidade de sangue expressiva, como foi mencionado anteriormente, ou em pacientes que apresentem o risco de
lesão permanente de órgãos sensíveis e vitais, como o sangramento intracraniano, a utilização de técnicas de preservação ou de interrupção do sangramento convencionais e interrupção da terapia com anticoagulante oral não sendo eficazes, há necessidade de reversão, então, dos agentes utilizados. E a utilização de terapia específica muitas vezes pode ser fundamental na interrupção do efeito daquele anticoagulante. Na utilização do varfarin, que apresente esse sangramento instável sem resposta às terapias iniciais e condutas de tentativa de interrupção de sangramento, há a indicação da reposição de fatores de coagulação através da indicação primeira, que é a reposição ou a administração de concentrado de complexo protrombínico, que vai ser baseado na sua dose pelo valor do NR apresentado pelo paciente. Apesar de sabermos que o alvo terapêutico na utilização do varfarin é entre 2 e 3 de valor de NR, ou 2,5 a 3,5 no caso da prótese valvar mitral metálica, a apresentação de NR entre 2 e 4 gera a necessidade da indicação do concentrado de complexo protrombínico na dose de 25 unidades por quilo de peso, se esse sangramento não está sendo controlado com as terapias mencionadas anteriormente. Quando o valor de NR se apresenta entre 4 e 6, a dose do concentrado de complexo protrombínico é de 35 unidades por quilo de peso, e se o NR apresenta-se acima de 6, a dose é de 50 unidades por quilo de peso. Uma outra opção de dose do concentrado de complexo protrombínico são doses fixas com utilização de 1.000 unidades para qualquer tipo de sangramento maior que não seja intracraniano, portanto 1.000 unidades, e no caso do sangramento intracraniano, a dose fixa de 1.500 unidades. Em caso de não haver disponibilidade do concentrado de complexo protrombínico, pode ser utilizado plasma fresco congelado na dose de 10 a 15 ml por quilo de peso. Indivíduos que vêm em utilização de inibidor direto da trombina e apresentem esse quadro hemorrágico podem fazer uso do antagonista específico, se for o dabigatran, o agente utilizado, na dose de 5 gramas de idarucizumab intravenosos. E, se não houver disponibilidade desse agente, ou se o anticoagulante utilizado for outro que não o dabigatrana, a utilização do complexo de protrombina nas doses mencionadas anteriormente. A utilização de carvão ativado em qualquer tipo de intoxicação recente, até 2 a 4 horas de suspeita de utilização de anticoagulantes que gere esse estado hemorrágico, pode ser uma tentativa para que haja diminuição na absorção pela mucosa gástrica intestinal do agente ingerido, e assim um auxílio à redução da toxicidade do mesmo. Se o agente anticoagulante utilizado for um inibidor do fator 10, há a possibilidade da administração do andexanet alfa, se esse inibidor do fator 10 é o apixaban ou o rivaroxaban. Nesse caso, eles são, o andexanet é um antagonista específico deles, mas também pode ser utilizado off-label se o inibidor do fator 10 é o betrixaban ou endoxaban. São agentes que têm pouco uso no Brasil, mas se houver essa possibilidade, então pode ser feita a tentativa de administração off-label, sabendo sempre que o andexanet, além de ter a desvantagem do alto custo, ele não é disponível em qualquer centro. Também, nesse caso, a indisponibilidade do andexanet ou a falta de resposta ou a impossibilidade de uso
deve gerar, então, a opção mais favorável em relação ao custo-benefício, que é a utilização, de novo, do concentrado de complexo protrombínico nas doses mencionadas anteriormente. Também, nesses casos, pode ser considerada a utilização do carvão ativado se a ingestão do anticoagulante oral ocorreu nas últimas 2 a 4 horas. Também determinar se e quando vai ser retomado o anticoagulante oral previamente em utilização deve ser uma questão a ser respondida de maneira satisfatória em a tomada de decisão de fundamental importância. Primeiramente, a indicação da utilização primária ou anterior do anticoagulante deve ser pesquisada e as questões a serem respondidas são: existe uma situação de fibrilação atrial não valvular com Chade-Vasques menor que 2 no homem ou menor que 3, caso o paciente seja mulher. A indicação de utilização do anticoagulante oral era uma indicação temporária em paciente que apresentou infarto agudo do miocárdio sem trombo ventricular. Existe a possibilidade dessa indicação ter sido uma cardiomiopatia de estresse agudo já recuperada. Existe a possibilidade dessa indicação ter sido uma indicação de primeiro tempo ou numa indicação primária de fenômeno tromboembólico que aconteceu há mais de 3 meses. Esse paciente é portador de uma válvula cardíaca bioprotética de colocação, de instalação, que já passa dos 3 meses e não há presença de fibrilação atrial. Essas são questões que levantam uma indicação da utilização do anticoagulante oral, mas por um tempo determinado e que não gera indicação de manutenção permanente para o resto da vida da utilização. Portanto, se essas respostas gerarem a presença de situações cuja indicação não sejam de utilização do anticoagulante para o resto da vida, então devemos pensar e discutir na sugestão de não continuar, não retornar com a terapia anticoagulante. Porém, se as situações não são relacionadas a esses fatores, ou seja, se o paciente tem um valor de Chade-Vasques maior que 2 no homem ou maior que 3 na mulher, ou se a indicação da utilização do anticoagulante oral é uma valvulopatia com fibrilação atrial, principalmente se relacionada à presença de uma válvula metálica. Portanto, se houver uma indicação de manutenção de anticoagulação permanente nesse paciente, as questões seguintes serão mais relacionadas à intensidade do sangramento, à gravidade do sangramento, ao risco que se apresenta em relação à perda funcional de órgão importante e de risco a potencial de apresentação de desfecho fatal. Aqui também a informação e discussão com participação do paciente na tomada de decisão é de fundamental importância, e na ausência de fatores de grande gravidade, de risco de vida ou de risco de perda de vida ou de risco de lesão permanente de órgão vital, então deve ser discutido o reinício da anticoagulação. E se houver alguma situação que apresente um risco maior desses selecionados, então deve ser discutido o adiamento do reinício da terapia anticoagulante de acordo com a relação entre risco e benefício, entre o risco de se manter o paciente temporariamente sem a terapia anticoagulante e o risco de retornar com essa terapia e o paciente apresentar um sangramento que possa causar dano maior. Na tomada de decisão, o equilíbrio da balança entre os riscos de sangramento, por exemplo, intracraniano ou de
tamponamento cardíaco, outros riscos que podem levar a desfechos fatais. Os maiores riscos de desenvolvimento de fenômenos tromboembólicos são originados de situações como a presença de válvula protética mecânica com ou sem fibrilação atrial, especialmente se essa válvula é a válvula mitral. A presença de fibrilação atrial não valvular com pacientes que apresentem Chade-Vasque igual ou acima de 4, ou que tenham apresentado fenômenos isquêmicos cerebrais nos últimos 3 meses, ou apresentem risco de acidente vascular encefálico igual ou maior que 10% por ano. A presença de fibrilação atrial de origem valvular é também extremamente grave. A presença de história, principalmente nos últimos 3 meses, de fenômenos tromboembólicos, história de doença cardíaca com trombo intraventricular ou intraatrial, ou a apresentação de aparelho de assistência de ventrículo esquerdo. Essas são as situações que podem gerar maior risco de fenômenos tromboembólicos e devem ser pesados na tomada de decisão quanto se e quando devemos retornar à utilização do anticoagulante oral num paciente que acaba de apresentar uma hemorragia. Uma grande preocupação de todos os anestesiologistas em relação a pacientes em uso de anticoagulantes é a indicação de técnicas de anestesia de neuroeixo, tanto a raquianestesia quanto a anestesia peridural. É importante que saibamos os períodos adequados de suspensão e de reintrodução dessas drogas, que podem facilmente levar a desencadeamento de hematoma peridural com desfechos muitas vezes de grande gravidade. Indivíduos que vêm em uso de heparina não fracionada com dose profilática, ou seja, igual ou menor que 15.000 unidades por dia, devem ter essa terapia suspensa 4 a 6 horas antes do procedimento da anestesia no neuroeixo, e caso haja planejamento de reintrodução da terapia com heparina não fracionada, ela deve ser reiniciada apenas 1 hora após qualquer manipulação do neuroeixo. Os indivíduos que vêm em uso terapêutico da heparina não fracionada, ou seja, doses maiores que a apresentada de 15.000 unidades por quilo, 15.000 unidades por dia, devem ter essa terapia também suspensa 4 a 6 horas antes do procedimento do neuroeixo. Se houver planejamento de reinício dessa terapia no pós-operatório, isso deve acontecer apenas 1 hora após a manipulação do neuroeixo, seja da raquianestesia, da peridural, da introdução ou retirada de um catéter ou da medicação através desse catéter. Qualquer manipulação do neuroeixo deve gerar uma espera de pelo menos 1 hora para a reintrodução da heparinoterapia. Indivíduos que vêm em uso de heparina de baixo peso molecular em doses profiláticas, ou seja, dose de enoxiparina, por exemplo, em torno de 40 miligramas por dia, ou de dalteparina na dose de 2.500 a 5.000 unidades por dia, devem ter essa terapia suspensa 12 horas antes de qualquer manipulação de neuroeixo. Se houver indicação ou planejamento de reintrodução da heparina de baixo peso molecular após a manipulação de neuroeixo, ela deve acontecer no mínimo 4 horas após essa manipulação. Pacientes em uso terapêutico de heparina de baixo peso molecular, que deve ser uma dose em torno de 1,5 mg por quilo de peso de enoxiparina, ou cerca de 200 unidades por quilo por dia de dalteparina, devem ter essa dose suspensa 24 horas antes da manipulação do neuroeixo, e se houver planejamento de reintrodução dessa heparina de baixo peso molecular, novamente ela deve
aguardar 4 horas para a reintrodução dessa terapia. Lembrar sempre que todos os pacientes que vêm em uso de qualquer tipo de heparina há mais de 5 dias devem ter a contagem de plaquetas realizada antes da manipulação de neuroeixo, uma vez que pode desencadear a apresentação de trombocitopenia induzida pela heparina. E nos pacientes que vêm em uso de heparina não fracionada na dose terapêutica, essa dose deve ser titulada ou avaliada antes da manipulação do neuroeixo para ver se houve restauração da capacidade de coagulação do paciente. Portanto, paciente que vem em heparina não fracionada terapêutica deve ter realizado ou o tempo de tromboplastina parcial ativado ou o tempo de coagulação ativado antes da manipulação do neuroeixo. E só deve ser autorizada essa manipulação de neuroeixo caso esses exames apresentem resultados normais. O fondaparinux também pode ser utilizado como dose profilática ou terapêutica e em doses profiláticas de 2,5 mg por dia devem ter a suspensão dessa terapia 36 a 48 horas antes da manipulação do neuroeixo e se houver necessidade de reintrodução dessa medicação, ela deve ser feita apenas 6 a 12 horas após a manipulação do neuroeixo, qualquer que seja ela, seja a punção peridural, raquidiana, introdução ou retirada de catéter peridural ou medicação através do catéter peridural. De novo aqui, pode haver necessidade em alguns pacientes, principalmente pacientes obesos com insuficiência renal, da avaliação do fim do efeito terapêutico do fondaparinux, que pode ser feito através da avaliação ou da pesquisa de anticorpo antifator 10 para a avaliação dessa possibilidade ou não de liberação para a anestesia do neuroeixo. O rivaroxaban, axaban e o dabigatran também tem os seus tempos estabelecidos. Em relação ao rivaroxaban, a suspensão 22 a 26 horas antes do procedimento de manipulação do neuroeixo e a introdução, se planejada, 4 a 6 horas após qualquer tipo de manipulação do neuroeixo. O apixaban deve ser cancelado ou suspenso 26 a 30 horas antes da manipulação do neuroeixo e também a reintrodução 4 a 6 horas após. Pacientes em uso de dabigatran não devem ser submetidos à manipulação de neuroeixo, uma vez que há contraindicação formal pelo produtor, pelo fabricante dessa substância. E caso haja planejamento de introdução dessa substância no pós-operatório, deve ser feito 6 horas após a manipulação do neuroeixo, qualquer que seja ela. Os cumarínicos devem ter a sua suspensão 5 dias antes do procedimento e deve ser realizado o exame do INR através do tempo e atividade de protrombina, que deve ser menor que 1,5 para que haja liberação do paciente para anestesia e cirurgia. E a reintrodução do cumarínico no pós-operatório deve ser feita apenas após a remoção do catéter. Os demais agentes apresentados nessa tabela são discutidos no nosso vídeo sobre substâncias que alteram a hemostasia primária. Outra preocupação em relação à anestesia, principalmente a anestesia do neuroeixo, mas também a sangramento intraoperatório, é a atuação de algumas substâncias utilizadas como ervas medicinais. Já se sabe que o alho tem a capacidade de inibir a agregação plaquetária, aumenta a fibrinólise e tem uma resposta relacionada à pressão arterial que ainda é controversa. A ginkgo biloba reduz a capacidade de ativação plaquetária e o ginseng, além de reduzir a glicose, a concentração de glicose plasmática, aumenta em animais
o tempo de protrombina e o tempo de atividade de tromboplastina parcial ativada. Essas respostas, essas alterações do ginseng em animais ainda não encontrou respaldo em estudos feitos no homem, mas levanta a preocupação em relação a essas respostas. Devido a esses fatores, aconselha-se a suspensão dessas terapêuticas antes das cirurgias. O alho deve ser suspenso 7 dias antes, a ginkgo biloba 36 horas antes e o ginseng 24 horas antes. Terminamos aqui mais uma apresentação sobre hemostasia e anticoagulação, aqui falando sobre substâncias que agem sobre a hemostasia secundária, e espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, já sabem, deem o seu like e compartilhem, e nos visitem no nosso canal Telegram, Temas de Anestesia. Muito obrigado, um grande abraço.